O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 195 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1524 ao número 1532. O viático, último sacramento do cristão. Aos que estão para deixar esta vida, a Igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento da passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particulares. É semente de vida eterna e poder de ressurreição. Segundo as palavras do Senhor, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Assim como os sacramentos do batismo e da confissão e da Eucaristia constituem uma unidade denominada sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção e a Eucaristia como viático constituem, quando a vida cristã chega ao seu término, os sacramentos que preparam para a pátria, ou os sacramentos que consumam a peregrinação. Resumindo, alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão quando está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. O tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele em que, devido à doença ou à velhice, o fiel começa a se encontrar em perigo de morte. Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente se a doença se agravar. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros podem administrar o sacramento da unção dos enfermos. Para conferi-lo, empregam óleo consagrado pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. O essencial da celebração desse sacramento consiste na unção da fronte e das mãos do doente, no rito romano, ou de outras partes do corpo, no Oriente, unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial deste sacramento. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a Igreja, reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice, perdão dos pecados se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, restabelecimento da saúde se isso convier à salvação espiritual, a preparação para a passagem à vida eterna. Mensagem de Sua Santidade Francisco para o 26º Dia Mundial do Doente. Mater Ecclesiae, eis o teu filho, eis a tua mãe. E desde aquela hora
o discípulo acolheu-a como sua. Queridos irmãos e irmãs, o serviço da Igreja aos doentes e a quantos cuidam deles deve continuar com vigor sempre renovado por fidelidade ao mandato do Senhor e seguindo o exemplo muito eloquente do seu fundador e mestre. Este ano o tema do Dia do Doente é tomado das palavras de Jesus, do alto da cruz, dirige a Maria, sua mãe, e a João: eis o teu filho, eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua. Estas palavras do Senhor iluminam profundamente o mistério da cruz. Esta não representa uma tragédia sem esperança, mas o lugar onde Jesus mostra a sua glória e deixa amorosamente as suas últimas vontades, que se tornam regras constitutivas da comunidade cristã e da vida de cada discípulo. Em primeiro lugar, as palavras de Jesus dão origem à vocação materna de Maria em relação a toda a humanidade. Será, de uma forma particular, a mãe dos discípulos do seu filho e cuidará deles e do seu caminho. E como sabemos, o cuidado materno de um filho e de uma filha engloba tantos os aspectos materiais como os espirituais de sua educação. O sofrimento indescritível da cruz trespassa a alma de Maria, mas não a paralisa. Pelo contrário, lá começa para ela um novo caminho de doação como mãe do Senhor. Na cruz, Jesus preocupa-se com a Igreja e toda a humanidade, e Maria é chamada a partilhar esta mesma preocupação. Os Atos dos Apóstolos, ao descrever a grande efusão do Espírito Santo no Pentecostes, mostram-nos que Maria começou a desempenhar a sua tarefa na primeira comunidade da Igreja, uma tarefa que não terá fim. O discípulo João, o amado, representa a Igreja, povo messiânico. Ele deve reconhecer Maria como sua própria mãe, e neste reconhecimento é chamado a recebê-la, contemplar nela o modelo do discipulado e também a vocação materna que Jesus lhe confiou, incluindo as preocupações e os projetos que isso implica. A mãe que ama e gera filhos capazes de amar, seguindo o mandamento de Jesus. Por isso, a vocação materna de Maria, a vocação de cuidar dos seus filhos, passa para João e toda a Igreja. Toda a comunidade dos discípulos fica envolvida na vocação materna de Maria. João, como discípulo que partilhou tudo com Jesus, sabe que o Mestre quer conduzir todos os homens ao encontro do Pai. Pode testemunhar que Jesus encontrou muitas pessoas doentes no espírito, porque cheias de orgulho e doentes no corpo. A todos concedeu misericórdia e perdão, e aos doentes também a cura física, sinal da vida abundante do reino, onde se enxugam todas as lágrimas. Como Maria, os discípulos são chamados a cuidar uns dos outros, mas não só. Eles sabem que o coração de Jesus está aberto a todos, sem exclusão. A todos deve ser anunciado o Evangelho do Reino, e a caridade dos cristãos deve estender-se a todos quantos passam necessidade, simplesmente porque são pessoas, filhos de Deus. Esta vocação materna da Igreja para com as pessoas necessitadas e os doentes concretizou-se ao longo da sua história bimilenária, numa série riquíssima de iniciativas a favor dos enfermos. Esta história de dedicação não deve ser esquecida. Continua ainda hoje em todo o mundo. Nos países onde existem sistemas de saúde públicas suficientes, o trabalho das congregações católicas, das dioceses e dos seus hospitais, além de fornecer cuidados médicos de qualidade, procura colocar a pessoa humana no centro do processo terapêutico e desenvolve a pesquisa científica no respeito da vida e dos valores morais cristãos. Nos países onde os sistemas de saúde são insuficientes ou inexistentes, a Igreja esforça-se por oferecer às pessoas o máximo possível de cuidados da saúde, por eliminar a mortalidade infantil e debelar algumas pandemias. Em todo lado, ela procura cuidar, mesmo quando não é capaz de curar. A imagem da Igreja como hospital de campo, acolhedora de todos os que são feridos pela vida, é uma realidade muito concreta, porque em algumas partes do mundo
Os hospitais dos missionários e das dioceses são os únicos que fornecem os cuidados necessários à população. A memória da longa história de serviço aos doentes é motivo de alegria para a comunidade cristã e de modo particular para aqueles que atualmente desempenham este serviço. Mas é preciso olhar o passado, sobretudo, para com ele nos enriquecermos. Dele devemos aprender a generosidade até o sacrifício total de muitos fundadores de institutos ao serviço dos enfermos, a criatividade sugerida pela caridade de muitas iniciativas empreendidas ao longo dos séculos, o empenho na pesquisa científica para oferecer aos doentes cuidados inovadores e fiáveis. A herança do passado ajuda a projetar bem o futuro, por exemplo, a preservar os hospitais católicos do risco de uma mentalidade empresarial que em todo o mundo quer colocar o tratamento da saúde no contexto do mercado, acabando por descartar os pobres. Ao contrário, a inteligência organizativa e a caridade exigem que a pessoa do doente seja respeitada na sua dignidade e sempre colocada no centro do processo de tratamento. Essas orientações devem ser assumidas também pelos cristãos que trabalham nas estruturas públicas, onde são chamados a dar, através do seu serviço, bom testemunho do Evangelho. Jesus deixou como dom à Igreja o seu poder de curar. Estes sinais acompanharão aqueles que acreditarem. Hão de impor as mãos aos doentes e eles ficarão curados. Nos Atos dos Apóstolos, lemos a descrição das curas realizadas por Pedro e por Paulo. Ao dom de Jesus corresponde o dever da Igreja, bem ciente de que deve pousar sobre os doentes o mesmo olhar rico de ternura e compaixão do seu Senhor. A pastoral da saúde permanece e sempre permanecerá um dever necessário e essencial que se há de viver com um ímpeto renovado, começando pelas comunidades paroquiais até os centros de tratamento de excelência. Não podemos esquecer aqui a ternura e a perseverança com que muitas famílias acompanham os seus filhos, pais e parentes, doentes crônicos ou gravemente incapacitados. Os cuidados prestados em família são um testemunho extraordinário de amor pela pessoa humana e devem ser apoiados com o reconhecimento devido e políticas adequadas. Portanto, médicos e enfermeiros, sacerdotes, consagrados e voluntários, familiares e todos aqueles que se empenham no cuidado dos doentes participam nesta missão eclesial. É uma responsabilidade compartilhada que enriquece o valor do serviço diário de cada um. A Maria, Mãe da Ternura, queremos confiar todos os doentes no corpo e no espírito, para que os sustente na esperança. A ela pedimos também que nos ajude a ser acolhedores para com os irmãos enfermos. A Igreja sabe que precisa de uma graça especial para conseguir fazer frente ao seu serviço evangélico de cuidar dos doentes. Por isso, unamo-nos todos numa súplica insistente, elevada à Mãe do Senhor, para que cada membro da Igreja viva com amor a vocação ao serviço da vida e da saúde. A Virgem Maria interceda por esse 26º Dia Mundial do Doente, ajude as pessoas doentes a viverem o seu sofrimento em comunhão com o Senhor Jesus e ampare aqueles que cuidam delas. A todos, doentes, agentes de saúde e voluntários, concedo de coração a bênção apostólica. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!